E eu já não chamo vocês de servos, disse Jesus, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, sabe que antes de odiar vocês, odiou primeiramente a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Queridos, perseguição, não é? A Igreja de Cristo, em toda a sua história, ela nunca deixou de ser perseguida, não é? Nós temos um olhar para a perseguição que é diferente do olhar de Deus. Para nós, o contexto de perseguição está inserido em países onde cristãos são mortos, não é? Cristãos são perseguidos, cristãos são proibidos de declarar sua fé. Mas a perseguição, ela está em toda parte. Onde está a igreja, aí está a perseguição, né? Em uns lugares de uma maneira, em outros lugares de outra maneira. Eu estava vendo agora recentemente uma reportagem sobre o cristianismo na Europa, os dados da Igreja Católica. E eu fiquei espantado, eu fiquei alarmado com o que as informações trazidas, não é? Por essa reportagem forneceu para a gente. A França sempre foi chamado de o primogênito das missões e do cristianismo, porque lá o cristianismo avançou para toda a Europa. E a estatística em relação à França é de que 11% da população francesa creem em Deus. Eu não estou dizendo que frequentam a igreja, eu estou dizendo creem em Deus, não é? Muitos creem em Deus, mas não frequentam a igreja. 11% da população de França. Todos os países da Europa, o cristianismo está apagando, igrejas estão se transformando em discoteca, em casa de prostituição, em mesquitas muçulmanas. Se você olha, eu estava vendo essa reportagem, falava de catedrais, de igrejas importantes, católicas e não católicas, não é? Que foram transformadas de templo em algo que profana o nome de Deus. E essa estatística disse que dos países mais crente na Europa, dentre eles está Portugal. Então, os 3 países crentes da Europa Polônia, Grécia e Portugal. Ou seja, em todos os outros países da Europa, inclusive os países chamados protestantes, né, Inglaterra, Holanda, né, e outros países, Suécia, e outros países onde há muito tempo atrás se declarava países protestantes, não é? Países que defendiam o protestantismo, defendiam o cristianismo. Hoje isso já não existe mais. O povo está vivendo um tempo de secularização. O cristianismo tornou-se algo fora de moda. E eu achei interessante que aquele bispo que trouxe a reportagem, ele disse o seguinte, que as igrejas estão desaparecendo. E isso vai ser assim. Isso vai ser assim.
E vai chegar um tempo em que pequenas comunidades vão sobreviver. Um pequeno remanescente vão estar ainda com a sua luz acesa. Uma pequena estrela aqui, uma pequena estrela acolá, mas o mundo vai olhar para esta pequena estrela, para esses pequenos movimentos, e vai dizer: eles são felizes e nós não. E vai haver um grande mover, segundo ele, e uma volta do cristianismo na Europa. É óbvio que isso entristece o nosso coração, porque nós estamos olhando para além do nosso continente, onde muitas pessoas estão sim perseguidas. E eu ouvi um testemunho de um cristão etíope, onde um missionário dos Estados Unidos está fazendo uma entrevista, fez uma entrevista com ele, e disse: olha, nós na América vamos estar orando por vocês, porque vocês estão debaixo de perseguição extrema. E ele disse: não, senhor, nós aqui é que vamos orar por vocês, vocês não estão entendendo, a coisa é inversa. Vocês é que estão precisando de oração, nós estamos sendo perseguidos e mortos, mas a nossa fé nunca esteve tão viva como está agora. Ao passo que vocês têm toda a liberdade para servir a Deus e estão vivendo uma vida contrária a esse padrão e a esse pensamento, que é o pensamento de Deus. Então, queridos, olha bem, uma das melhores formas de você ser perseguido aqui neste mundo, uma das melhores formas de você perder os seus amigos e ser rejeitados por ele, é andar com Deus. Se você quer saber o que é perseguição, comece a andar com Deus, comece a caminhar com Deus, comece a ter uma vida com Deus diferente, e você vai ser alvo de perseguição. Você vai ser a bola da vez, aonde você está. Eu me lembro, quando me converti, há mais de 40 anos atrás, 44 anos atrás, quando me converti ao Evangelho, eu tinha muitos amigos. E quando eu converti ao Senhor, e Deus fez aquela transformação na minha vida, e eu fui comunicar aos meus amigos que agora eu era crente, eles riram da minha cara. Eles saíram de perto de mim e disseram: olha, nossa amizade terminou aqui. E eu tenho um amigo que nós éramos muito chegados, éramos como irmãos, nós crescemos juntos. E eu passei 40 anos sem vê-lo. E um dia, pregando numa igreja lá no Mato Grosso, eu o encontrei, e ele era crente. Ele tinha se convertido ao Senhor, e eu não sabia, mas ele deixou de ser meu amigo naquele então, e ele então fez questão de lembrar que quando eu cheguei, comuniquei, e dizer que entrou uma ira tão grande no coração dele em relação à minha decisão de crer em Cristo, que ele não suportava a minha presença, ele tinha nojo da minha presença. Era como se alguém tivesse feito uma lavagem na minha cabeça, uma lavagem cerebral. Você agora não pertence ao nosso grupo, ao nosso meio aqui mais. Então, a perseguição, ela vem quando você decide andar com Deus, quando você decide ser diferente. Leve a sério as questões espirituais para você ver. Leve a sério a sua vida com Deus para você ver. Volte para o Senhor de todo o seu coração. Seja possuído pelo Espírito Santo e você vai ver a rejeição das pessoas, porque isso é natural. Jesus falou disso no texto que lemos. Isso é uma coisa muito natural. Tire os olhos das coisas do mundo, por exemplo, e de repente você vai se transformar em um religioso, não é? Em alguém parvo, em alguém de mente tapada, de mente retrógrada, de mente que não consegue pensar direito. Eu me lembro perfeitamente das palavras que eles disseram para mim naquele dia. Um disse para o outro assim: virou crente, pode olhar que no bolso de trás dele tem uma escova de dente e um pente, porque isso era sinal de ser cafona naquele tempo, se andar com um pente grande no bolso e a escova de dente. Vocês não lembram disso, claro. Lembra desse negócio?
Mas aquelas palavras não significavam nada para mim, porque Deus tinha entrado no meu coração e Deus tinha mudado a minha vida. Ele me bastava, eu não precisava de mais nada. Não precisava da aprovação de ninguém, porque eu tinha a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu havia recebido o Espírito de Deus e a minha decisão de fé foi algo definitivo. Não tinha retorno. Porque eu nunca tinha encontrado tanta paz como quando encontrei o meu Jesus. E aquilo mudou a minha vida, não é? Então, se você decidir seguir a Cristo de verdade, você vai estar no caminho da pior perseguição da sua vida. Você vai entrar numa escala de perseguição como você nunca viu. Agora, o crente que faz concessão, ele nunca é perseguido nem pelo diabo. O diabo não se importa, antes pelo contrário, ele vai te elogiar, ele vai falar bem de você, ele vai até te aceitar. Mas se você decidir levar a sério a sua vida com Deus, você pode preparar, aperte o cinto que a sua vida vai virar de ponta cabeça. É como, não sei se vocês já andaram de montanha-russa, mas quem já andou sabe do que eu estou falando. Você tem hora que está subindo, tem hora que está descendo, tem hora que está de ponta cabeça, tem hora que vira novamente. Isso é andar com Deus. Você anda na contramão do mundo, você anda contra tudo aquilo que são os valores que fazemos alguma mundo. Coisa, irmãos. Então, quando nós você nos colocamos à disposição daquele que pode fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer e convencer ninguém. Não é, como eu disse, nem o diabo. Mas, quando você decide ser uma testemunha do Senhor, as pessoas viram as costas para você. Não é? Viram as costas para você. Então, se você decidir viver uma vida com Deus, prepare para isso. Prepare para a perseguição. Não é isso que Paulo diz lá em 2 Timóteo? Ele vai dizer, todo aquele que quer viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Padecerão perseguição, capítulo 3, versículo 2, 2 Timóteo. Então, se você quer andar com Deus, prepara-te, porque esse será o seu cenário. Esse será o seu cenário, não é? Se você está com fome de Deus, esses jovens estão cheios de fome de Deus. Foi algo assim, irmãos, eu estava sentado no corredor, assim do lado de fora, porque não tinha cadeira para a gente sentar, e o pastor Paulo pegou uma cadeira, pôs, senta aqui, pastor, um pouquinho, que os jovens tomaram conta lá da frente, nem pude ficar lá. Irmão, vinha uma descarga de poder de dentro daquele ambiente, e passava ali, era como que se... Uau, falei, gente, esse povo está cheio do Espírito Santo mesmo. Então, se você decide mergulhar na palavra de Deus, decide mergulhar em Deus, decide viver uma vida com Deus, você vai ser incompreendido, você vai ser alguém que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, isso aí não. Agora, ao invés dos seus amigos regozijarem, ao invés das pessoas regozijarem porque você mudou, eles se entristecem porque você não faz parte mais do convívio deles. Você já não tem o mesmo vocabulário deles. Você agora já não vive nas mesmas práticas. Antes você saía para tomar uma cerveja e para a noitada. Hoje você não faz isso. Eu vejo crentes hoje indo para as noites para tentar ganhar. Não estou fazendo igual Paulo falou, eu fiz de tudo para ganhar alguns. E vai e enche o caneco. E vão assistir coisas que desagradam a Deus, e vão fazer coisas que desagradam a Deus, e espera que Deus possa se agradar disso. Obviamente que não. Então, você tem que ser você tem que andar na contramão deste mundo. Então, quando você entra na rota de colisão com o mundo, irmão, não espere que você vai sair sem um arranhãozinho. É óbvio que você vai enfrentar dificuldades. Olha bem, isso aconteceu com um homem muito santo. Lembra de Moisés, da história dele? Ele era príncipe, foi criado dentro do palácio. E um dia ele descobriu o Deus de Israel. Ele não sabia que ele era israelita, mas um dia alguém falou com ele, você é descendente dos judeus. E ele então ficou tão feliz com aquilo, aquela fé entrou tão profundamente no coração dele, não é? E ele falou assim, eu vou lá visitar meus irmãos,
vou ver como eles estão. E ele vai visitar os irmãos. Moisés ficou tão entusiasmado pela grande promessa de libertação do seu povo, que ele quis ir lá, estar no meio dele, e ele corre para partilhar com eles. Lá em Atos, capítulo 7, verso 23 e verso 25, vai dizer: ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por intermédio dele. Mas o verso 25 diz: eles, porém, não compreenderam. Então, quando você recebe a mensagem do Evangelho, ela entra no seu coração, e você quer compartilhar isso com alguém, você espera que aquela pessoa vai dizer: muito bem-vindo, venha cá e fale para mim desse Deus seu, eu quero ele agora, eu preciso dele. É óbvio que não. Óbvio que não. Oi, vocês estão aí? Moisés esperava: não, eu vou chegar lá e vou falar: olha, Deus tem uma promessa para vocês, vocês vão ser livres do cativeiro, Deus vai visitar vocês, Deus vai libertar vocês. E ele esperava que o povo fizesse uma festa e desse glória a Deus, mas não, eles não fizeram isso. Eles iraram contra ele, expulsaram ele, teve que sair fugido do Egito para não morrer. Perseguição. Amém? Isso é maravilhoso. Irmãos, eu no começo do meu ministério, bem no começo da minha fé, um irmão uma vez, o irmão Abel, era diácono de uma igreja onde eu auxiliava, eu auxiliava. E o irmão Abel disse assim: pastor, tem uns irmãos lá num assentamento lá da Belga Mineira, lá no meio do mato, eles precisam ouvir esse evangelho. O senhor vai lá? Falei: claro que eu vou. E a minha esperança é que eu chegaria lá, iria levar Jesus e o povo iria vibrar. Que coisa maravilhosa, minha inocência, não é? Irmãos, eu tive que sair corrido lá do meio do acampamento, quando anunciei Jesus para aquela gente. Eu me lembro que era uma luz de uma lamparina assim no alto, não tinha luz elétrica lá nesse lugar. Era uma zona onde era um acampamento da Belga Mineira, onde as pessoas trabalhavam com carvão, cozinhando carvão ali. E eram tudo carvoeiro, pessoas bravas, homens com 2, 3 esposas. Vocês acham que eles queriam abandonar essas esposas? E eu chego e prego o evangelho: você tem que ser isso, você tem que mudar, o evangelho está chegando e vai mudar vocês. E naquela escuridão, primeira vez que eu faço um apelo, 30 pessoas aceitam Jesus, e eu fico muito animado, e a perseguição começa aí. A perseguição começa aí, porque dentre as pessoas que se converteu, estava uma senhora que era esposa do homem que era o mais valente deles lá. Eu não vou contar toda a história é longa, mas só para vocês perceberem que quando você vai a um povo levar uma mensagem, você espera que esse povo esteja lá dizendo: olha, nós estamos aqui esperando por você, venha cá, fala de Jesus para nós. Como Cornélio, por exemplo. Não. Na maioria das vezes, quando você chega para falar de Deus, você vai encontrar animosidade, você vai encontrar perseguição de todo tipo, porque as pessoas não estão para isso. É como você que vive em trevas, está habituado com as trevas e viver de qualquer jeito, e alguém acende uma luz. Já aconteceu com você alguma vez? Quando era descrente, às vezes, né? Alguém acendia uma luz, atrapalhava toda a situação, não é? Você ficava nervoso, ficava bravo, porque essa luz vem mostrar exatamente as nossas fragilidades e as nossas debilidades. Então, quando você chega e leva o evangelho vai mostrar onde está o problema, e a pessoa não quer saber disso. Os homens não querem mudar. Por que eles mataram Jesus?
Por que rejeitaram o Senhor? Olha, irmão, a mensagem que Jesus pregava era uma mensagem de amor, era uma mensagem de perdão, era uma mensagem de reconciliação com Deus, era o verdadeiro evangelho, o que Jesus pregava. Mas os homens receberam o Senhor, eles creram nele. Diga para mim, o que vocês acham? Quando Jesus chegou pregando, todo mundo falou: é esse mesmo que a gente estava esperando, vamos segui-lo. Observe que havia profecia de que Jesus viria, e quando ele chegou, o texto de João capítulo 1 vai dizer: ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas sempre há alguém no meio desses que vai dizer: não, olha, eu quero. Às vezes dentro de uma família, a família toda está perdida, ninguém quer nada com Deus, e você diz: não, eu quero. Eu sei que há pessoas aqui que na sua família só você que é cristão, mas veja bem, sendo você o único cristão na sua família, você vai ser luz lá, e as pessoas vão olhar para você, e às vezes vão até te rejeitar, mas eles não podem negar a mudança que Deus operou na sua vida, isso não podem. Eu lembro quando meu pai se converteu, todos nós nos revoltamos, os filhos de todo mundo, os parentes, os irmãos, os meus tios, os meus avós, já me revolta. Irmãos, eles preferiam o homem bêbado, eles preferiam o homem perdido, perverso, do que um homem liberto, transformado e bom. Lembra daquelas pessoas lá de Gadara, quando Jesus liberta o homem, o gadareno? O que eles fazem? O que eles fazem com Jesus? Vai embora daqui, sai daqui, senão o Senhor vai libertar todo mundo, e a gente não quer esse negócio liberto aqui. Então o evangelho, quando entra, ele entra para mudar. Quando ele entra para transformar. Quando ele entra, ele vai ferir aquilo que são os nossos conceitos, e acima de tudo, ele vai expor quem está por trás de toda a mazela da sua vida, que é o diabo. E você acha que o diabo vai ceder, vai entregar de mão beijada sem antes da luta? É claro que ele vai lutar. Eu estou falando para que você entenda o que é a perseguição nesse país onde essas pessoas estão sofrendo perseguição. O diabo acostumou a escravizá-los. O evangelho chega e quer trazer libertação. A mentalidade daquele povo é o quê? Não, eu nasci assim, tenho que viver assim, porque esta é a minha sina. Eu vou morrer e vou reencarnar de novo, quem sabe eu vou ter uma sorte melhor da próxima vez. E você chega e diz assim: olha, ao homem está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. O diabo acostumou a escravizá-los. Você acha que eles vão aceitar? O evangelho chega, o missionário ele foi trabalhar numa tribo. A mentalidade daquele povo é o quê? Não, eu nasci. E ele chega e ele prega João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele falou de vida eterna, e você chega e diz assim: olha, ao homem está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois para reencarnar, morrer para reencarnar, morrer para reencarnar. Está entendendo? Então, quando você prega o evangelho, quando você fala de Deus, as pessoas vão ter aquele choque. Eu, quando estava na Missão Horizonte, eu vi um vídeo de um casal de missionários que foram para Papua Nova Guiné. Talvez vocês até conheçam essa história. E eles chegaram lá e foram contando a história da criação até Cristo, com toda a paciência. Quando chegaram em Cristo e falaram da crucificação, que Judas traiu Jesus, eles começaram a glorificar a Judas, porque o traidor entre eles era o herói. Como é que você vai mudar um negócio desse? Não é? Então, são situações que nós temos diante de nós e que temos que compreender perfeitamente, que uma vez que você leva a verdade, você vai desmascarar os mentirosos. Sabe onde está a maior perseguição religiosa hoje, irmãos?
não é nesses países fechados, não. É no país aberto, onde tem muitos cristãos. É aqui que está a perseguição. Porque se você prega o verdadeiro evangelho, você é silenciado pelo falso evangelho. Hoje os pregadores do falso evangelho, da teologia da prosperidade, da teologia da libertação, o zulista da vida, eles estão com as suas igrejas abarrotadas de gente, porque o povo quer essa mensagem. As pessoas querem ouvir um evangelho que coça os seus ouvidos. E quando você prega o verdadeiro evangelho, as pessoas viram as costas, como fizeram com o Senhor. Ou você acha, Jesus falou aqui, olha, não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se eles perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. E Jesus estava pregando uma mensagem uma vez. Depois dele ter multiplicado os pães, ele começa a falar que ele é o pão da vida. Ele começa a falar que quem não comer a carne dele e beber o seu sangue, não tem parte com ele. Pensa você no meio de uma multidão, escutando uma mensagem dessa. Irmãos, eu falar com vocês, irmãos meus, olha, eu sou o pão da vida. Se vocês não comer a minha carne, não beber o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Canibalismo aqui, sai para lá. Que heresia é essa? E as pessoas começaram a dizer, duro esse discurso, quem pode suportar isso? E o texto vai dizer que desde aquele dia, muitos deixaram de seguir a Jesus. E Jesus vira para os discípulos e diz o quê? Olha, vocês também querem ir? Olha a diferença. Para eles, para os que foram embora, o discurso de Jesus era duro e difícil de suportar. Para os discípulos, eram palavras de vida eterna. Vai ter um remanescente que vai ouvir a sua mensagem, e é por eles que devemos investir. Oh, aleluia! Aleluia! Deus está nos levando para uma região de Portugal, para o interior. E eu já entendi qual é a mensagem que Deus quer que levemos ali. Porque as pessoas estão presas a conceitos. Um dos grandes amigos que nós fizemos lá, não é? Que no começo houve um choque entre nós, né? Um choque proposital, é Deus fazendo as coisas, não é? Para ver o que está no coração da gente, se amou ou não. Porque Deus quer testar se nós amamos aquele povo ou não. Porque o melhor que podíamos fazer é mandar vir fogo do céu e consumir aquela gente. Não é isso que João e Tiago queriam fazer? Mas Deus quer provar se amou ou não no nosso coração. E Ele ensinou-nos o caminho do amor. E o caminho do amor prevalece. E ele contando para mim, o seu Luiz, ele contando para ele disse, seu Luiz, ele me chama de Luiz também, porque o meu nome, o segundo nome é Luiz, não é? E é mais fácil para ele falar Luiz do que Ivaldo, ele fala enrolado lá o Ivaldo, então ele fala Luiz. De Luiz para Luiz, né? E aí ele disse assim, olha, o meu pai, e ele fala com orgulho, o meu pai serviu o avô do meu patrão, serviu o pai do meu patrão, eu servi o pai do meu patrão, estou servindo o meu patrão. E ele fala isso e conta isso com um grande orgulho. E o Espírito Santo falou ao meu coração, diga para ele que ele pode ser livre de tudo isso. Irmão, às vezes nós estamos presos a coisas. Me lembrei de uma história muito interessante. Não vou conseguir pregar mesmo que o tempo está passando. Uma história muito interessante que eu li uma vez numa cidade lá do Brasil, uma cidade, eu não vou dizer o nome, pode ser que tenha alguém aqui de lá, mas nessa cidade, o prefeito da cidade queria pintar os bancos da praça, mas havia um problema. Se ele pintasse os bancos, as pessoas podiam sentar e sujar as roupas, e ele não queria que isso acontecesse. E ele contratou uma pessoa para vigiar os bancos, para ninguém sentar enquanto tivesse a tinta fresca. Só que a tinta secou e terminou o tempo,
E o prefeito falou, coitado, eu não vou mandar ele embora, eu vou ficar, deixa ele lá vigiando a praça. E ele ficou vigiando a praça. E aí esse morreu. Não é? Esse senhor, depois de muitos anos, morreu. E o prefeito contratou outro para vigiar a praça. E alguém perguntou, o que você fica fazendo aqui? Não, estou vigiando a praça. Ele disse, mas então, o que você está fazendo aqui na praça? Não, não sei. Eu estou substituindo o que morreu. Não é? Eu estou no lugar do que morreu. Quer dizer, ele nem sabia qual era a função dele ali. Ele só sabia que estava cumprindo, seguindo uma coisa, um paradigma que foi criado. E achando que aquilo era uma coisa do outro mundo. Quantas vezes nós estamos vivendo paradigmas nas nossas vidas. E Deus quer nos libertar disso. E eu entendi isso pelo Espírito enquanto conversava com aquele homem. Há algo de tremendo dentro de você, irmão. Deus tem algo poderoso na sua vida, você não sabe. Talvez você está acostumado a esta vida amarrada, presa, difícil, complicada, mas Deus quer soltar, porque você não tem que viver assim. Há um potencial grande dentro da sua vida. Eu converso com aquele homem, eu aprendo com ele todo dia. Ontem eu estava conversando com ele, e ele muito feliz. Fui conversar com ele sobre um assunto, e ele me ensinando. Eu falei, esse homem tem muito potencial. Mas ele está ali na vidinha dele. E esses dias ele confidenciou comigo, disse, seu Luiz, eu quero falar uma coisa com você. Eu estou muito mal. Eu não estou feliz. Eu estou muito cansado. Eu não sei o que fazer. Eu tive um AVC aos 27 anos. E eu sinto que a minha saúde está piorando. Eu disse, seu Luiz, agora eu entendo por que eu estou aqui. Por causa do Senhor. Ele encheu o olho de lágrimas, mas por causa de mim. Eu falei, é por causa do Senhor que eu estou aqui. Porque o Senhor precisa conhecer Deus e o poder libertador de Deus. Aleluia. Queridos, eu sei que por um lado, muitos não vão aceitar. Nem todos vão aceitar. Nem todos vão crer. Nós não vamos ganhar todas, mas como Paulo disse, se você conseguir salvar alguns, já é muito bom, é ou não é, irmãos? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Eu li sobre um pregador americano, que ele estava cansado de pregar e não ver resultado. E Deus falou com ele, olha, hoje à noite você vai pregar, e eu vou te dar uma multidão. E ele, todo animado, preparou a melhor mensagem e pregou. No final, um adolescente aceitou Jesus. E ele ficou tão decepcionado, perguntou o nome do menino, do adolescente. O adolescente disse, eu me chamo Billy Graham. Deus estava dando uma multidão àquele homem. Às vezes você olha e diz, não, parece tão pouco, parece tão pequeno, parece tão insignificante. Mas Deus está trabalhando, irmão. Não pare. Pastor, mas é muito difícil, eu sei que é difícil. A Bíblia nunca disse que seria fácil. O Senhor Jesus nunca disse que a nossa caminhada seria fácil. Ele disse que seria difícil, que se haveria problema, haveriam dificuldades e problemas, mas Ele prometeu companhia, Ele estaria conosco, é isso que Ele disse para nós. No mundo vocês vão ter tribulação, mas não tenham medo, eu estou convosco, eu venci o mundo. Aleluia. Quando Jesus chama os seus discípulos para enviá-los a pregar, versículo 18, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, ele diz assim, olha, é-me dado todo o poder no céu e da terra, portanto ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
A gente enfrenta perseguição, sim, claro. Vamos passar por luta, é óbvio que vamos. Não consigo pregar sobre o meu texto, mas olha lá. Acabou o tempo. Quando você está disposto a cumprir a sua missão, você pode esperar 3 reações em relação à sua vida. Primeiro, espere rejeição. Segundo, espere desprezo. Terceiro, espere apedrejamento. Não estou falando de apedrejamento literal apenas. Muitas vezes somos apedrejados. Há muitas pedras que caem sobre nós, porque estamos vivendo na verdade. Muitas pessoas tentam denegrir você, tentam falar, jogar pedras em você, mas entenda, o Senhor está contigo. O Senhor está do seu lado, meu filho. O Senhor está do teu lado, minha filha. Amém? Amém. Não desista. É a minha palavra para você. Não desista. Há uma recompensa em Deus para aquele que decidiu ir até o fim. Se a sua decisão é ir até o fim, não desista. Pastora Lidiane, pastor Isaías, que talvez está ouvindo, receba essa palavra. Talvez vocês olhem e não vê nada, mas Deus, Ele está com vocês. Não desista. Vão haver aqueles que vão dizer: se eles fossem de Deus mesmo, não estaria acontecendo isso ou aquilo. Se ele fosse do Senhor, não estaria passando isso ou aquilo. Deixa eu dizer, Deus está com você. Não desista, vai em frente. Deus vai abrir o caminho. Eu não sei como, mas Ele fará. Ele fará, aleluia. Qual a recompensa que temos, irmãos? Por ir até o fim, por resistir. A recompensa que temos é ter Cristo, é ter Jesus conosco, é a presença dEle conosco, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu Deus. Eu sei que há muitas outras recompensas. Paulo fala dela em Romanos 8, ele vai dizer: juntamente com Cristo, Deus dará todas as coisas. Eu sei que sim. Mas a maior recompensa de todas é o próprio Cristo, que está em nós, nas nossas vidas, e Ele nos ajuda na nossa caminhada, aleluia, para a glória do Senhor, aleluia. Paulo estava encerrado na prisão, ele estava ali numa torre em Jerusalém preso. O sistema religioso estava querendo matá-lo, era uma perseguição tremenda. A igreja estava agitada. Ele era acusado de que Paulo era acusado? De profanar o recinto sagrado do templo, de pregar doutrina falsa. Os próprios soldados, se você ler lá no capítulo 23 do livro de Atos, você vai ver que os próprios soldados temiam que Paulo fosse despedaçado pela multidão. Mas olha, coloca o versículo 11 para mim, do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado de Paulo. Olha que coisa tremenda. Paulo ia falar para a multidão. O Senhor estava do lado dele e disse para ele: Paulo, coragem, pois assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma, aleluia. Não tenha medo, Paulo. Eu posso trocar Paulo aqui pelo nome de qualquer de vocês, e no caso do Paulo tem que deixar o Paulo, né? Não tenha medo, Paulo. Oh, glória. Oh, aleluia, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Fique de pé, irmãos. O próprio Senhor falou com Paulo, não foi um anjo não.
Lidiane, não foi um anjo, foi o Senhor, e Ele está falando contigo. Receba essa palavra no nome do Senhor. Não temas, porque assim como vocês falaram em Bragança, em Liberdade, em Santa Rita de Sapucaí, em Albufeira, lá na Suíça, importa que você fale de Deus também ali em Milão, em Roma e na Itália, para a glória de Deus. Deus é o Senhor. Aleluia. Glórias a Ele. E que palavras poderosas o Senhor falou com Paulo. Coragem, Paulo. Ô Batistão, coragem. Ele está querendo dizer o que aqui? Olha para mim aqui, vocês não estão entendendo o mistério. Coragem, Paulo. Você está achando que eles vão despedaçar você aqui? O despedaçamento vai acontecer mais na frente. Coragem, Paulo. Porque como você testemunhou do meu nome aqui em Jerusalém, eles quase te mataram. Não vai ser diferente em Roma, não vai ser diferente em qualquer lugar que você for. Tenha coragem. Amém? Irmão, irmã, você que está aqui. Uma palavra de Deus para você. Escute isso, abra os seus ouvidos. Você pode enfrentar qualquer coisa ou qualquer pessoa, se você souber que o Senhor está do seu lado. Você tem coragem de repetir essa frase? Diga comigo, mas você vai dizer você. Eu poderei enfrentar qualquer coisa, qualquer pessoa, desde que eu saiba que o Senhor Jesus está do meu lado, está comigo. Eu posso enfrentar qualquer coisa. Dê um aplauso a esse Deus e glorifique a Ele. Você pode enfrentar qualquer coisa. A perseguição, a maltrato, a investida do diabo, a isso, aquilo. Eles estão falando mal de você, meu irmão. Vamos em frente em nome de Jesus. Oh, nós temos uma meta. Nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo. Ele está conosco, sim ou não? Ele está conosco. Coragem. Diga para o irmão que está perto de você, meu irmão, coragem. Coragem, meu querido. Vamos orar. Coragem. Vamos cantar aquele hino 515.